Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriela Paulo e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência, como eu consegui engravidar mesmo tendo ovário micropolicístico, né? Às vezes você pode perguntar por que mesmo tendo ovário micropolicístico é impossível, né? Não, impossível não é, tanto, né, como graças a Deus hoje eu tenho 2 filhos. E assim, mas em alguns casos pode ser um pouquinho mais difícil, né? Engravidar naturalmente com esse problema. Desde então eu peço desculpa, gente, pelo barulho, né? Que pode acontecer aí no vídeo que eu tô com os dois aqui em casa, né? Tem duas crianças, um de 4 e um de 1,5, então eles fazem bastante barulho. E agora eles estão distraídos ali na garagem. E eu tô aqui na sala e vou aproveitar para falar para vocês. Então, gente, eu a primeira vez eu fui tentante por 5 anos, né? Dentro desses 5 anos eu perdi 4 gestação, todas iniciais, né? A primeira eu engravidei tentando, né? Alguns meses que eu parei de tomar remédio, eu comecei a tentar, né? E engravidei, perdi com aproximadamente 8 semanas, né? Foi natural, né? A gestação, mas infelizmente não foi para frente. Teve que fazer curetagem, foi muito doloroso, né? Mas a gente venceu, graças a Deus, nessa fase. Depois, segunda vez, engravidei novamente. Aí foi com indução, né? Foi com tratamento para ovulação. Depois de um ano, né, da primeira perca, mais ou menos, um ano e pouquinho, eu engravidei, né? Mudei de médico, um médico que era bastante conhecido em Tuverava, né? E todo mundo, agora a Gabriela engravida, né? No caso, mas engravidei e perdi novamente. Depois, a terceira vez novamente, a quarta vez novamente, né? Com indução e acompanhamento, a gente fazia de tudo que o médico mandava a gente fazia. E, infelizmente, mesmo assim, as percas ocorriam. E assim, até hoje não tem uma explicação assim exata, né, o que acontecia que essas gravidez, né, não iam para frente, uma explicação assim certa. Tem suposições, né, mas o que acontecia até hoje não, né, os médicos não soubem explicar. E assim, gente, eu acredito, eu sou cristã, né? E eu acredito no tempo, né? Igual a palavra de Deus fala, né? Que em Provérbios fala assim, que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, né? E o meu tempo, né? O nosso tempo de chorar foi muito difícil. E eu sofria muito também, porque igual o meu marido é filho único, e eu tinha, parece assim, parece que eu carregava como aquela responsabilidade de engravidar, de dar filhos para ele e para a mãe, né, neto, né, para a mãe dele também, que por ele ser filho único, então parecia que eu era a única esperança, sabe? Assim, eu me sentia assim, né? Até eu começar a trabalhar fora, ter contato com outras pessoas que tinham outros problemas, assim, reais, problemas, né? Não que esse não era um problema real, era sim, mas outras mulheres que também sofriam com outro tipo de problema, muito assim, às vezes um pouco mais difícil que o meu, né? Cada um na sua proporção, mas assim, aí eu via, vi que não era assim, que eu não era obrigada a gerar assim naquele tempo. Eu sabia assim que eu queria, mas eu não tinha aquele, não tinha que ter aquele peso. Eu tinha 23 anos, né? Então assim, mas graças a Deus, né, eu mudei, assim, passou, né, o tempo e eu comecei a confiar mais em Deus, né? Igual ele tinha usado, Deus tinha usado, né? Uma irmã para falar comigo que no tempo dele ele ia fazer na minha vida, né? Mas assim, eu ignorei essa parte do tempo, né? Eu foquei assim, não, que Deus vai me dar, então eu vou fazer. E a gente fez, né? Vários tratamentos, né? Acompanhando, os médicos acompanhando tudo certinho, mas infelizmente eu perdi e não deu certo. E aí, gente, depois da quarta perca, né? Eu conversei com meu marido e falei, olha, eu não vou fazer mais tratamento porque é muito sofrido, mexe muito com o emocional da gente, né? Tá? A gente estava bem assim, abalado, né? Com todas as percas. E eu falei para ele, ó, não vou fazer mais tratamento, eu vou esperar no tempo de Deus, se Deus já falou, né, tal. E aí ele concordou, ele falou, tudo bem, amém, então, né, porque eu tinha feito esterossalpingografia, para quem não sabe, aquele exame das trompas, né, que usa o contraste e tudo mais. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando mais detalhadamente desse exame, muito doloroso, né. Fiz esteroscopia, laparoscopia,
assim, tudo que os médicos propunham fazer, eu fazia, né? E, infelizmente não estava dando certo. E aí, gente, depois de um bom tempo, né? Depois de 5 anos, eu falei pra ele, olha, eu não vou mais fazer, não quero mais saber. Eu não tava bem, falei, não tô bem com isso, né? E não tava fazendo bem. E vamos entregar na mão de Deus e esperar o tempo de Deus. E aí ele concordou com isso, né? E ele me acompanhava em todos os processos, procedimentos. E aí ele concordou e tal. E aí a gente sossegou, né? Depois de tudo, né? E aí eu comecei a trabalhar fora, né, tal, como eu já tinha dito. E aí passou o tempo e eu voltei no médico, no meu primeiro médico, tal, né? Voltei nele, conversei e tal, fiz um exame de rotina normal e ele pediu exames de vitamina, hormonal, porque eu tava sentindo dor nas pernas, né, tal, e ele pediu esses exames, exame de rotina mesmo. E aí deu, gente, que as minhas vitaminas estavam todas baixas, D, zinco, ferro, né? E aí ele falou, vamos fazer reposição. E se em 3 meses você não engravidar, aí acabando a vitamina, 3 meses você não engravidar, eu vou te passar pra fazer um tratamento de novo. Eu falei, não, doutor, não quero fazer tratamento mais, porque não quero. Ele falou, mas você não quer engravidar? Eu falei, eu quero, mas só se acontecer, né? Eu não tava os prevenindo, né? Então eu falei, se for pra ser, vai acontecer, mas eu não quero mais fazer tratamento, né? Se for natural, amém. Ele falou, tipo assim, vamos ver, né? Vamos ver. Se, né, até lá, vamos ver. Aí eu falei, tudo bem. Aí, gente, quando deu 1 mês e pouquinho que eu tava tomando, não chegou a dar 2 meses, que eu tava fazendo tratamento com essas vitaminas, eu tava trabalhando, fazendo academia e fazendo tratamento com a vitamina, reposição. Eu engravidei, né? Eu tava sentindo sensibilidade no seio, tava sentindo dor no baixo ventre, como se fosse nos ovários, né? Como se fosse dor de ovulação. Eu corri, fiz um teste, deu negativo, falei, não, então é ovulação. E como eu já tinha feito tratamento para ovulação e acompanhamento certinho, então eu já sabia mais ou menos, né, como que meu corpo reagia quando eu estava ovulando. E aí, gente, eu fiz o teste, deu negativo. E eu continuei fazendo academia e fiquei observando, né? Porque eu tava pegando peso, fazendo corrida. Então eu falei, eu preciso ficar atenta se eu engravidar, né? Eu tenho que dar uma sossegada, né? E aí, gente, eu fui, né? E fiz... Toma, só um minutinho, meu filho. A mamãe já tá terminando de gravar, tá bom? Aí eu fiz, né? Fiquei de olho. Depois passou o tempo da ultrassom. Aí, gente, passou o tempo, né? Eu fiz de novo o teste e deu positivo, né? Fiz de farmácia, depois eu fiz o exame de aquele que conta semanas, deu 2 a 3 semanas, fui ao médico, ele examinou, né? Falou, olha, Gabriela, se for pelo tempo, assim, eu tava 5 meses sem menstruar, né? Por causa do ovário policístico, né? E tava sem menstruar e ovulei assim mesmo, né? E ele falou, olha, como, né, tá muito no início, não dá pra ver. Ele falou, se os testes tiver certo, né, de 2 a 3 semanas, realmente tá cedo pra ver alguma coisa. Mas o saco gestacional tava aparecendo. E já era, né, uma vantagem, que das outras vezes não aparecia, né? Assim, pelo menos da primeira vez não apareceu, né? Ele falou, aí vamos voltar daqui 15 dias, você volta e a gente faz novamente, né? E aí, gente, eu voltei daí 15 dias, né? Não, minto, antes de voltar, eu tive um sangramento, né? Infelizmente, tive um sangramento, mas assim, graças a Deus, não foi nada, assim. Foi um começo, né? Um começo, tipo assim, uma ameaça de aborto, na verdade, né? E eu fiquei muito, assim, apreensiva, porque eu sabia que tinha chance de perder, né? Porque o médico, na época, quando eu fiz exame de genética, né, que a gente fez na fase da investigação dos porquês, né, que estava acontecendo, a gente fez exame de genética e tudo mais, e o médico falou que a opção era fazer uma fertilização diferenciada lá, estudar o embrião antes de implantar, que ficaria muito caro, né, que não estava dentro da nossa realidade, ou ir tentando, né, engravidar até, tipo assim, perdendo até dar certo. Então, assim, era uma possibilidade. Mas, gente, eu tava assim, com aquela promessa, né, no meu coração guardada. E eu tinha fé que ia dar certo. Um dia ia dar certo. Eu pensava assim, se não for agora, uma hora vai dar certo. E aí, gente, né, comecei a ter sangramento.
Não foi só um pouquinho, não, gente. Foi um pouco de sangramento, assim, razoável. Fiquei desesperada, né? Entrei em contato com o médico. Aí ele pediu pra gente voltar. Aí quando a gente voltou, fez o ultrassom e ouvi o batimento do bebê. Tava tudo bem. E o bebê era o Thomas, né? No caso, tá aqui fazendo arte, graças a Deus, né? E aí, gente, ele pediu repouso absoluto. Fiz repouso, tudo bonitinho. Mas, e graças a Deus deu certo, né? Depois parou o sangramento. Não tive mais complicações durante a gravidez. Foi uma gravidez tranquila, né? Assim, dentro do normal, né, gente? Tranquilo dentro do normal, né? Porque ainda tinha um pouco daquele medo, né? Aquele medo me acompanhou um pouco durante a gravidez, né? Porque mesmo que a gente tenha fé, a gente crê em Deus, a gente é ser humano, né? E aconteceu comigo 4 vezes. Então, assim, foi difícil. Mas Deus me deu vitória, sabe, gente? Cada dia que eu... Quando o bebê tava um pouquinho mais quietinho, aquele dia que ele não mexia muito, eu já ficava aquela preocupação, meu Deus. Aí eu ia no culto, e aí o irmão, a pessoa que tava pregando, dava uma palavra lá, que aí eu fortalecia a minha fé. E eu queria, falei, não, foi uma promessa, né? Eu tô tendo uma promessa de Deus. E aí, gente... E foi assim, né? A primeira vez foi natural, né? O Thomas, né, nasceu bem, graças a Deus. Então, assim, eu não tomei nenhuma indução, né? Às vezes que eu tomei, infelizmente, não deu certo. Mas do primeira gestação não tomei, não fiz tratamento nenhum, assim, próprio para engravidar, né? Somente as vitaminas e não estava prevenindo, né? Então, foi de forma natural, né, gente? Assim, foi um milagre mesmo, uma benção na minha vida. E hoje, assim, o segundo também, coincidência, eu tava tomando outro tipo de vitamina para outra coisa. E eu também tava quase 5 meses sem menstruar e engravidei também, depois de 2 anos e 3 meses, né? Foi também uma grande bênção na minha vida. Qualquer dia eu vou contar mais detalhadamente, assim, sobre, né? Mas, assim, hoje eu tô contando mais resumido mesmo, né? Pra vocês entenderem que... Quando chega o tempo, né, Deus faz dar certo, gente. Então, se você tá naquela fase, né, de espera, eu digo pra você, espera, né? Vive o seu momento. Às vezes é difícil falar depois que passa, né, gente? Mas, assim, hoje eu posso, assim, entender que eu ouvia palavras na época que quando não chega o tempo, a gente pode fazer o que for, mas se não é o tempo, não dá certo. Mas quando chega o tempo de Deus, Ele faz dar certo, né? E Ele fez dar certo na minha vida, gente. Eu sou muito grata a Deus, sabe? Eu já tenho 2 filhos abençoados. Cansa muito a gente, né? É normal. Mas é uma grande bênção, né? De Deus na minha vida. E assim, né? E eu quero dizer também para você que não se sinta assim obrigada, sabe, a ter filho. Nossa, eu tenho, não, né? Aproveita, curta o seu casamento, curta o seu momento, porque às vezes a gente foca tanto nessa fase, né, de querer ter logo filho e nem aproveita as coisas que a gente está vivendo no momento, né? Então, gente, é isso aí. Eu quero deixar esse testemunho para vocês que possa fortalecer a sua fé, né? E também ser, sei lá, né, assim, ficar para você, né, confiar, né, em Deus. Faça assim tudo o que for tiver a seu alcance, mas o que não tiver ao seu alcance, entrega na mão de Deus, que Ele tem poder para fazer, tá bom? Um abraço para você, obrigado por assistir o vídeo. Peço perdão pelo barulho. Aqui, tá aqui as 2 bênçãos, ó, que benção, gente, que maravilha. Esse é o Thomas e esse é o Mateus. E essa é a minha sala. Mamãe, se prepare, tá? Se você tá tentando, tá? Se prepara, aproveita aí, né, o seu momento de, né, sossego, porque aí quando eles vêm, gente, é uma benção, mas assim, tem que ter pique, viu? Mas Deus faz isso na nossa vida, gente. E eu agradeço a você que assistiu esse vídeo, tá? Até o final. Peço que você se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, tá bom? Um abraço. Se você gosta de assunto desse tipo, sobre casa, criança, saúde da mulher, se inscreva no canal, né? Para ajudar nós, né? Deixe seu comentário. E obrigada, viu? Deus te abençoe, gente. Tchau, tchau.